Olá, integrante do canal Conhecendo o Mundo Jurídico. Hoje falaremos sobre direito administrativo. Mais especificamente, vamos falar sobre as diferenças entre empresas públicas e sociedades de economia mista. Para não ficar um assunto muito solto, vamos tentar entender o que são empresas públicas e o que são sociedades de economia mista, que serão mais aprofundadas, ou já foram, dependendo da época que você estiver vendo esse vídeo, na aula sobre administração pública. Mas, basicamente, as sociedades de economia mista e as empresas públicas fazem parte da chamada administração indireta. A administração pública ela é subdividida em administração pública direta e administração pública indireta. A administração pública direta é basicamente os órgãos. É quando a própria administração pública, através dos seus órgãos públicos, que exercem determinado serviço público, como poder de polícia ou qualquer outra atividade administrativa do Estado. Estado aqui em lato sensu. Já a administração indireta é quando, ainda fazendo parte do Estado, é uma estrutura como se fosse assim, terceirizada. Mas não é terceirizada, porque ainda continua sendo o Estado, mas é uma outra pessoa. Tem o Estado atuando diretamente, através de seus órgãos públicos, a administração direta. E quando o Estado cria uma nova pessoa jurídica para atuar indiretamente por ele, exercendo um serviço público, uma atividade administrativa qualquer, podendo até ser poder de polícia. E a administração pública indireta tem na sua Constituição, na sua divisão, as fundações públicas, que podem ser de direito público ou de direito privado, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as mais tradicionais, que são as autarquias. Então, nesse videozinho, vamos falar sobre a diferença entre as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Primeiramente, a diferença primordial entre as sociedades de economia mista e empresas públicas, podendo colocar aí numa divisão, colocá-las juntas nas chamadas empresas estatais, vamos diferenciar as empresas públicas e as sociedades de economia mista das autarquias e das fundações. Pelo quê? Porque elas exercem uma atividade econômica. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas exercem uma atividade econômica, diferentemente das autarquias, que fazem um serviço público, não é uma atividade econômica. Não visam lucro, mas visam ao atendimento de uma finalidade pública. E o mesmo pode-se falar das fundações públicas. Já tendo conceituado, já tendo colocado no mundo jurídico o que são empresas públicas e o que são sociedades de economia mista, agora falaremos das suas diferenças e até algumas semelhanças, que são muitas. A empresa pública, como já se disse, ela faz parte da administração indireta para exercer atividade econômica. E é uma pessoa jurídica autônoma em relação à pessoa jurídica do Estado. A pessoa jurídica do Estado é uma pessoa jurídica de direito público. E o Estado é uma pessoa jurídica de direito público. E a empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela é criada por lei. E ela tem todo o seu capital constituído exclusivamente pelo poder público. A empresa pública ela tem essa característica primordial que já a diferencia da sociedade de economia mista. Por isso o nome, sociedade de economia mista. A empresa pública ela tem um capital completamente constituído pelo Estado, por uma entidade pública. E uma outra diferenciação em relação às sociedades de economia mista é que as empresas públicas elas podem revestir-se de qualquer uma das modalidades empresariais. Esses conceitos de direito comercial ou empresarial, enfim, para quem não está muito ambientado, quem ainda for muito cru no direito, pode ser que soa um pouco rebuscado, ou não entenda. Mas basicamente
é que uma sociedade, né, que é uma espécie de pessoa jurídica de direito privado, a sociedade, que é o caso da empresa pública, a sociedade, que é quando exerce uma atividade econômica, a sociedade ela tem um capital que a constitui. E esse capital ele é formado por diversas cotas. E as cotas das empresas públicas são todas do Estado. Diferentemente da sociedade de economia mista, que no caso não seriam cotas, porque ele é um outro tipo de sociedade. E ela não tem cotas, ela tem ações. Mas enfim. E os tipos empresariais são os tipos de sociedade. Aí temos SAs, temos sociedades limitadas, temos sociedade por comandita, comandita por ações, sociedade em cota de participação e por aí vai. O artigo 1º do Decreto-Lei 900 dispõe do conceito legal de empresa pública. Lá fala que o patrimônio próprio e o capital são exclusivos da União. É uma determinação legal para a empresa pública ter essa dimensão. Sendo importante ressaltar que, apesar do capital ser constituído exclusivamente pelo Estado, não quer dizer que outras pessoas de direito público não possam constituir esse capital. Então, por exemplo, você pode ter uma empresa pública que tenha a União e os estados. O Estado do Rio de Janeiro e a União Federal constituindo a mesma empresa pública. Agora, o que não pode acontecer é de uma empresa pública ter uma empresa privada, uma sociedade privada, falar empresa não é um termo correto nesse caso, uma sociedade privada e constituindo determinada quantidade de capital de uma empresa pública. Isso não é admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Já as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, assim como as empresas públicas. O capital dela é constituído por patrimônio público e privado. Diferentemente do que se disse sobre as empresas públicas, em que o capital é exclusivamente de direito público, o capital das sociedades de economia mista, até pelo termo sociedade de economia mista, ele é constituído por capital privado e capital público. A criação da empresa pública e da sociedade de economia mista é da mesma forma. As duas são autorizadas por lei e aí os atos administrativos do Poder Executivo vão dar continuidade à constituição dessas sociedades, seja a empresa pública e a sociedade de economia mista. Então a forma de criação é idêntica, mas a constituição é diferente do seu capital. E uma outra diferença é que a sociedade de economia mista ela tem a exigência de que seu tipo empresarial seja de SA. As empresas públicas elas podem constituir-se sob qualquer tipo societário. As sociedades anônimas, as sociedades de economia mista necessariamente precisam ser constituídas sob sociedade anônima. E aí, essa constituição de capital público e privado há apenas uma exigência de que a maioria do capital das ações com direito a voto, já que ela é uma SA, a sua divisão é em ações, não em cotas, como uma sociedade limitada. Como as ações com direito a voto, a maioria devem pertencer à União ou a uma administração, uma pessoa da administração indireta. Isso União, pode ser o Estado, pode ser o município, porque as outras entidades da federação também podem criar essas entidades. E aí, só uma observação importante, que o Supremo Tribunal Federal, em entendimento jurisprudencial, adota que as empresas públicas podem ter na sua Constituição
sociedades de economia mista, que são empresas privadas, mas participantes da administração pública. Então, como é que seria isso? As empresas públicas têm que ter o seu capital constituído completamente pelo Estado. As sociedades de economia mista fazem parte do Estado, só que são empresas privadas, com parte do seu capital sendo privado, mas ainda são o Estado. Então, elas, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, as empresas públicas, sem desvirtuar do seu conceito ou do que elas são, podem ter na sua Constituição sociedades de economia mista. Por exemplo, a Caixa Econômica é uma empresa pública. A Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, ou o Banco do Brasil, podem comprar cotas da Caixa e podem ser proprietárias de parte do capital da Caixa Econômica. E uma diferença importante também, aí já é uma diferença de cunho processual. As empresas públicas, quando forem federais, empresas públicas da União, elas sendo parte na condições de autoras, réis, assistentes ou poentes, e aí são mais termos técnicos do direito processual civil, enfim, elas constituindo alguma dessas figuras num processo, esse processo ele deverá ele deverá ser constituído na Justiça Federal e não na Justiça Estadual. Isso está no artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal. Agora, se tratando de uma sociedade de economia mista, independente da sua condição no processo, as suas ações serão julgadas exclusivamente pela Justiça Estadual. Então, basicamente, são essas as diferenças, semelhanças e conceitos de empresas públicas e sociedades de economia mista. Se você gostou do vídeo, se você concorda, se você acha que o conteúdo foi adequado, deixe seu like, compartilhe, comente, podem comentar, debater, colocar alguma consideração sobre o conteúdo que desejar. Tenham uma boa noite, uma boa tarde e uma boa manhã.